Memórias de um Suicida, Camilo Cândido Botelho, segunda parte, capítulo 8, Novos Rumos. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. É Jesus, no Novo Testamento, está em João. Havia cerca de 2 meses que o nosso estágio nas câmaras terrenas terminou. Regressamos ao Instituto Maria de Nazaré e novamente nos instalamos no pavilhão anexo ao hospital, onde residíamos desde quando recebemos alta. Porém, ainda não tivemos a oportunidade de nos avistar com o irmão Teócrito, a fim de conhecermos sua opinião relativamente ao modo pelo qual nos conduzimos em liberdade. O que mais nos preocupava era a opinião de Teócrito nas deliberações da direção-geral sobre nosso futuro. Para onde iríamos? Que seria de nós, uma vez ausentados de Teócrito, de Roberto, de Carlos, de Joel, daquela elite acolhedora dos departamentos hospitalares? Reencarnaríamos imediatamente, no caso de não termos conseguido mérito para mais longo estágio de aprendizado espiritual? Por um daqueles dias de ansiosa expectativa, fomos surpreendidos com a visita do velho amigo Jerônimo de Araújo Silveira. Chegou ao pavilhão indiano pela manhã, acompanhado do assistente Ambrósio, a cuja bondade tanto devia. Já passou pelo hospital para se despedir de Teócrito e de seus auxiliares, em cujos corações sempre encontrou sólidas afeições, e agora nos preocupava a fim de retribuir as visitas que lhe fizemos e também se despedir, pois que naquela mesma semana se encaminharia para o recolhimento, para cuidar dos preparativos da reencarnação próxima. Via-se a amargura marcada nas suas feições, num aspecto de acabrunhamento iniludível. Jerônimo jamais foi resignado. Desde o Vale Sinistro, o conhecíamos como dos mais desarmonizados de nossa desarmoniosa falange. Penalizado, propus, medindo pelos meus as esporas que o deviam ferir. Por que não retardas um pouco mais a volta ao teatro dos infortúnios que te afligiram, amigo Silveira? Consta-me não ser obrigatório em determinados casos ou constrangimento à volta. Quanto a mim, aumentarei o mais possível a permanência aqui, a não ser que resoluções imediatas me demovam. Mas, certamente, as deliberações tomadas após a última visita que fizemos ao isolamento foram muito sérias e importantes, porque respondeu com ardor e veemência. Absolutamente não convém aos meus interesses pessoais dilatar por mais tempo o cumprimento do dever. Que digo eu? Da sentença por mim mesmo lavrada no dia em que comecei a me desviar da lei soberana que rege o universo. Fui muito preparado pelo irmão Santarém e irmão Ambrósio, meus dignos tutores, para esse serviço que se impõe às minhas críticas necessidades do momento. Depois de muito ponderar, cheguei à conclusão de que devo realmente renovar a existência humana quanto antes, uma vez que meus erros foram graves, as minhas responsabilidades vultosas, onerando de exorbitantes débitos que me obrigam a eliminar da minha inquieta consciência os reflexos que a entristecem, o que só poderá se efetivar em voltando eu ao teatro das minhas infrações, a fim de novamente realizar, mas realizar honrosamente,
o mesmo que no passado indignamente derrotei, inclusive minha própria organização material. E perguntamos em coro: você quer dizer que renascerá no porto mesmo? Sim, amigos, Deus seja louvado. Renascerei no porto mesmo, como ainda ontem. Pousarei na vida objetiva em casa de fazenda. Serei novamente pessoa abastada, cuidarei de capitais financeiros meus e alheios, enfrentarei segunda vez as rígidas tentações sopradas pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Subirei no conceito dos meus semelhantes, me considerarão personagem honrada e grata. Serei o mesmo, tal qual ontem o fui. Apenas não mais me conhecerão sob o desonrado nome de Jerônimo de Araújo Silveira, porque receberei outro ao nascer, a fim de me esconder da vergonha que segue os meus passos. Apenas realizarei tudo isso como expiação, a terrível expiação de possuir riquezas, mais arriscada e temerosa que a da miséria, mas mais difícil de conceder méritos ao seu infeliz possuidor. À beira de um novo berço, para ainda uma vez ser homem e ressarcir antigos delitos, comove-me até as lágrimas o verificar a paternal bondade do Onipotente, concedendo-me a graça do retorno protegido pelo esquecimento, pelo disfarce de uma nova armadura carnal, um novo nome, a fim de que minha desonra de outrora não seja reconhecida e execrada por toda a sociedade em que vivi. E eu, assim confiante e fortalecido, finalmente possa tentar a reabilitação perante a lei universal que de todas as formas infringi perante mim mesmo. Pois todos vocês, amigos, sabem, a vergonha da desonra ainda ruboriza minhas faces espirituais, como no dia azarado em que me confiei ao suicídio, no intuito de me livrar dela. A tua argumentação me impressiona, Jerônimo. Com satisfação verifico que não foram inúteis os esforços do irmão Santarém e irmão Ambrósio. Em torno do seu caso, interveio João da Azevedo. Sim, acudi comovido e preocupado em esmiuçar notícias para os apontamentos de minhas projetadas memórias. Observo que modificações sérias realizaram milagroso efeito em teu modo de ponderar. Porém, de que família renascerá, Silveira? Ainda por lá nos recordamos de várias famílias abastadas. Ainda que eu soubesse, não poderia revelar, meu caro senhor de Botelho. Fui informado por meus tutores de que tão sutil realização verifica-se no santuário de sigilos indevassáveis, porque a lei magnânima não permite quaisquer indiscrições que venham perturbar o bom andamento da evolução a se confirmar. Segundo explicações do irmão Ambrósio, saberemos quando muito apenas o local onde migraremos, até que nos internemos no recolhimento, onde, então, tudo se delineará para nós. Mas assisti a certa entrevista de 2 reencarnantes do manicômio com seus futuros pais e tenho ouvido dizer a alguns vigilantes nossos que muitos pormenores poderão ser fornecidos sobre o assunto, até mesmo aos homens. Retruquei incomodado, recordando a visita feita ao posto de emergência da colônia com a expedição do Departamento de Reencarnação. Foi o irmão Ambrósio que interveio, corroborando com autoridade as assertivas ouvidas ao já agora futuro capitalista do Porto. Sim, para estudo coletivo ou esclarecimentos pessoais,
que produzam efeitos salutares e também como prêmio à sinceridade das intenções e ao devotamento ao trabalho, serão permitidas certas revelações em torno do melindroso acontecimento, até mesmo aos leigos. Aos homens, principalmente, têm sido facultadas muitas indicações a respeito, a fim de que lhes sirvam de incentivo ao progresso e mesmo de conforto durante as asperezas das reparações. Porém, para a satisfação de mera curiosidade, quer entre nós ou entre os humanos, nada será concedido de positivo. O reencarnante será esclarecido ao internar-se no recolhimento do que lhe disser respeito, do que lhe seja útil e necessário. Você se refere ao acontecimento do posto de emergências? Mas quem são aquelas personagens? Seus nomes? Suas residências? Uma ilha existente sob bandeira portuguesa apenas, certa localidade do imenso Nordeste brasileiro. Convenhamos, meu amigo, que o sacrossanto segredo não foi revelado, não é verdade? Baixei a fronte, desarmado, enquanto Belarmino, interessado, voltava-se para o velho amigo Jerônimo. E você, tem confiança na vitória da reabilitação? Sinceramente, tenho. Embora me sinta arrependido da ideia de reproduzir, ato por ato, com circunstâncias agravantes, a existência em que fracassei. Mas creio estar preparado para tanto, porque, se não o estivesse, deixaria de receber consentimento dos meus mentores maiores, para prosseguir no único intento reabilitador que me é dado. Aliás, meu caro senhor professor, absolutamente nada mais desejarei alcançar no plano invisível sem o expurgo triunfal dos meus imensos débitos. Será necessário compreender que desgracei minha própria família, que lancei nas torrentes dificultosas da miséria outras famílias cujos chefes me emprestaram o auxílio dos próprios bens e de trabalhos sagrados, os quais por mim se viram ultrajados, graças à minha insânia de jogador e devasso. Também será preciso recordar que lesei a pátria, crime que repugna a qualquer homem honrado, deixando mal ainda funcionários que bondosamente, tentando me socorrer, por me facultarem prazo para a reabilitação, deixavam de agir como era o seu dever, lavrando penhoras, denunciando minha justiça, levantando falência, etc. Todas estas feias coisas pesam na balança de uma consciência acordada pelo arrependimento, Belarmino, pois constitui crime perpetrado sob as inspirações da incúria, do desleixo, da má-fé, da devassidão dos costumes, da inconsequência leviana, do desamor ao bem. Me enredei de tal forma no sinistro porquê do suicídio que agora me sinto preso ao passado por tão astuciosa cadeia que, a fim de realizar algo nos planos espirituais, deverei voltar ao cenário dos meus deslizes para quebrá-las, refazendo dignamente o que insensatamente andei praticando. Como nenhum de nós ousasse aparteá-lo, o visitante prosseguiu, ao passo que rija tristeza escurecia nossos corações. Não mais terei filhos junto a mim, deixando de zelar pela família até final, rejeitando a meio do caminho a honrosa incumbência de chefe do Instituto do Lar. Pelo céu, concedida no intuito de me fazer ascender em méritos, me coloquei à desgraçada situação de não conseguir oportunidades
nessa próxima existência, de constituir um lar e ser novamente pai. Embora, a fim de ressarcir a feia atitude contra Zulmira e meus filhos, prometi a Maria, mãe boníssima do meu Redentor, cuja solicitude maternal reabilitou Margaridinha e Albino, reconhecer a todos os esforços, quando na terra, no sentido de amparar crianças órfãs, levantar de qualquer modo abrigos que agasalhem a infância e me tornar o zelador dos pobrezinhos, como seria de filhos por mim gerados. Será o meu ideal na existência expiatória, a que não tardarei a regressar. Preza aos céus que suspenda os seus abrigos para a infância desvalida, antes que a ruína financeira cerceie suas possibilidades futuras, amigo Jerônimo. Interrompi, surpreendido com a coragem que transparecia de suas asserções. Praza aos céus, amigo, porque antes ou depois da ruína financeira que me aguarda na expiação terrestre, hei de me tornar arrimo de muitos órfãos. Os vultos chorosos dos meus filhos votados ao desamparo e à desgraça pela minha morte prematura estão indelevelmente fotografados em minha consciência, a requisitarem de minha parte um resgate à altura, seja à custa de que sacrifício for. Novamente, irmão Ambrósio interrompeu, esclarecendo cautelosamente. Sim, praza aos céus, que seja no apogeu das possibilidades monetárias ou no ocaso das mesmas prosperidades, seus pensamentos e sua vontade não se desviem da rota reabilitadora que resolveu palmilhar. No momento, é o nosso penitente animado das melhores intenções, mas dependerá da sua força de vontade, da permanência nos bons propósitos que agasalha a vitória das realizações pretendidas. Geralmente, o espírito, uma vez reencarnado, se deixa enganar pelas ardilosas atrações do meio ambiente a que se vê submetido, esquecendo compromissos de honra assumidos na espiritualidade, os quais muito conviria ao próprio que os esquece, serem cumpridos à altura da importância que representam. Mas, se vontade firme de vencer ou impulsionar perenemente, sobrepondo-se às influências deletérias do mundanismo egoísta, será bem certo que estabelecerá harmoniosa correspondência telepática com seus mentores invisíveis, os quais procurarão conduzi-lo para a frente através de inspirações sadias, embora discretas, auxiliando-o segundo a lei de solidariedade estabelecida no Instituto de Fraternizar o Universo inteiro. E eu, apegado ao azedo critério de repórter pessimista, perguntei: suponhamos que Jerônimo venha a descuidar das promessas feitas ao reencarnar. Que sucederá? A consciência irá inquietá-lo perenemente. E mais tarde, regressando à espiritualidade, se envergonhará de ter faltado com a palavra, compreendendo a necessidade de cumpri-la em uma nova migração terrena. No entanto, esperemos que tal não aconteça no caso em apreço. Jerônimo possui o principal fator para realizar o prometido: a boa vontade, a ternura pelo órfão abandonado. Subitamente, em meio do tranquilo, em meio do rápido silêncio que se verificou em seguida, Belarmino, cujos sentimentos delicados o leitor já teve ocasião de apreciar, levantou o olhar interessado para o futuro capitalista do Porto e perguntou afetuosamente: que notícias dará aos amigos de sua Margaridinha?
Transportou-se sempre para o Brasil? E Albino? Continua na prisão? Sua Majestade se interessou por ele, realmente? Ah, sim. Fez o incontrolável pai suicida, como se houvesse vibrado acordes pungentes nas mais sensíveis cordas do seu coração. Estava mesmo para participar boas notícias. Nunca mais pude visitá-los, como sabem, porque a situação moral, apaixonada, capaz de muitas indiscrições, não o permitir. No entanto, estou seguramente informado de que Margaridinha, em chegado ao Brasil, se casou com um compatriota, homem honesto e probo, que lhe ofertou afeição leal e um nome honrado. Louvado seja Deus, que bem faz a minha alma o dar-lhe essa notícia. Quanto ao Albino, é comerciante, embora modesto, em Lourenço Marques. Se corresponde assiduamente com o seu amigo Fernando, que o tem aconselhado muito honradamente, que empenhou todos os esforços para lhe favorecer meios honestos de viver, instruindo-o ainda na ciência dos espíritos, da qual é fiel adébito. Também se casou há pouco mais de um ano com bonita morena portuguesa africana e agora é pai de 2 lindas gêmeas recém-nascidas. De certo você os vê, ó Jerônimo, se bem que não os visite? Interroguei, partilhando a saudade que transparecia de suas expressões. Sim, amigo Botelho, vejo-os através de aparelhos do irmão Santarém e é como se o visse de bem perto e com eles falasse, pois isso me é permitido. Quanto a Zulmira, cúmplice infeliz dos meus desatinos, termina sua desgraçada vida, amparada pelas 2 filhas mais velhas, as quais não se negaram, mercê de Deus, a socorrê-la quando as procurou. Tentou interceptar a ida de Margaridinha para o Brasil sem o conseguir. Pobre Zulmira, amava-a tanto, meu Deus. Fui o responsável por suas quedas. Também a ela devo reparações que mais tarde proverei com o favor do céu. 2 dias depois, Roberto de Canelejas voltou a nos visitar de posse de um convite do irmão Teócrito para, à noite, atendermos a reunião solene a realizar-se na sede do departamento hospitalar. O moço de Canalejas dizia que se tratava de uma cerimônia de despedida, durante a qual seríamos desligados da tutela do departamento e considerados habilitados para outras trilhas em busca das reparações para os serviços do progresso. Dos bairros anexos ao hospital seguiriam antigos tutelados a assistirem ao importante conclave, que a todos profundamente interessava. Como será fácil de vislumbrar a movimentação era intensa, nesse crepúsculo em que todas as dependências do grande departamento enviavam contingentes de espíritos considerados aptos ou necessitados das ações terríveis da renovação carnal expiatória, devido ao crime de maior infração da criatura à face do seu Criador. Pela primeira vez, penetrando a sede do departamento onde Teócrito mantinha os gabinetes de direção e trabalhos que lhe eram próprios, fomos surpreendidos pela majestosa estrutura interior do mesmo, a qual apresentava, como os demais, o estilo português clássico, de grande beleza e sobriedade de linhas. Ao chegarmos, éramos gentilmente encaminhados à vasta e modelar sala de assembleia,
à maneira de câmeras representativas, onde as tribunas dos discursantes seriam ocupadas pelo grande público, isto é, por nós, os tutelados, cabendo o nível aos diretores, como em anfiteatro. Sobrepunha-se ao cenário, não destituído de magnitude, singular rubor iluminado que se diria jorrar do exterior, irisando o ambiente de miríficas gradações branco-azuladas. Pouco a pouco, o recinto se encheu. Os lugares reservados às sessões eram rigorosamente separados por linhas divisórias, tornando-se as arquibancadas, as tribunas, como grandes camarotes destinados a classes sociais diferentes. Porém, ali, a diferença existente não é social, era moral e vibratória. O que quer dizer que os grupos que enchiam cada camarote se harmonizavam satisfatoriamente, apresentando grau idêntico na escala das responsabilidades, dos méritos e deméritos. Enquanto conosco assim acontecia, os responsáveis pelas diferentes dependências do grande departamento se mantinham ao lado do seu diretor, isto é, Teócrito. A tribuna de honra situada no nível da sala. Por sua vez, assistentes e vigilantes acompanhavam os internos nas arquibancadas, com esses fraternalmente ombreando, como modestos espectadores. Assim foi que, entre os primeiros, notamos a presença do padre Anselmo, educador da falange dos suicidas obsessores aprisionados na torre, do irmão Miguel de Santarém, o abnegado conselheiro do isolamento, de irmão João, o venerável ancião, guia paciente e caridoso da triste falange do manicômio, todos ao lado do diretor do departamento, responsável, por sua vez, pelo Hospital Maria de Nazaré, ao passo que seus assistentes se mantinham conosco, exceção feita de Romeu e Alceste, que, como iniciados, pertenciam à gradação mais elevada da hierarquia espiritual, apesar da qualidade de discípulos de Teócrito. De longe, podíamos bem distinguir a claridade argêntea que descia da majestosa cúpula alguns antigos companheiros, como Jerônimo, cabisbaixo e pensativo, e como Agenor Penalva, o obsessor convertido pelos cuidados de Padre Anselmo e de Oliver de Guzman, depois de 38 anos de pacientes esforços, e cujas feições severas, duras, diríamos traduzir desconfianças, expectativa ansiosa e sombria, pavor indefinível. No entanto, em meio à augusta simplicidade, foi que se desenrolou a magna cerimônia. Nenhuma particularidade ou traço de ineditismo surpreendeu nossas atenções ávidas do sensacionalismo mórbido da terra. Praza aos céus que um dia os homens encarnados, responsáveis pelos graves problemas que agitam a humanidade, aprendam com os espíritos a singeleza que então tivemos ocasião de apreciar quando se reunirem em festividades ou deliberações. No entanto, tratava-se de uma sessão magna, em a qual se resolveriam destinos de centenas de criaturas que deveriam recuperar o seu erro a fim de marcharem para Deus. Efetivamente, Teócrito se levantou, deixando irradiar do semblante fino, quase translúcido, um sorriso amável para seus pupilos, como se muito fraternalmente os saudasse. E depois de aceno afável,
começou sugerindo novos anseios de vida em nossas almas, rejuvenescimento para a peleja do futuro que vinha anunciar. Nós o saudamos, diletos pupilos, caros irmãos em Jesus Cristo. E é em seu nome excelso que desejamos a gloriosa conquista da paz. Porém, a voz do insigne diretor ou as vibrações do seu pensamento generoso em nosso favor, o qual entendíamos como se tratasse de sua voz, chegava ao nosso entendimento doce e murmurante, quase confidencial. No entanto, a grande assistência o ouvia nitidamente, sem que um só monossílabo se perdesse. Espanhóis afirmavam, mais tarde, que o orador falava naquela noite em seu idioma pátrio, havendo até mesmo expressões costumeiras do lar paterno, deles conhecida desde a infância, o que muitos comovia e sensibilizava. Porém, nós, os portugueses, contestávamos, pois o que ouvimos foi o bom português clássico de Coimbra, ao passo que os brasileiros presentes pretendiam ter ouvido o suave e terno linguajar das plagas das regiões nativas, com seus acentos próprios e o sotaque que tanto desagrada em Portugal. Então, mesmo entre os desencarnados, somente os espíritos muito elevados poderão produzir semelhante fenômeno telepático. E sincero encantamento a toda a assistência impregnava de lenitivas emoções. Ele prosseguiu: não são estranhos, meus amigos, ao móvel da presente reunião. É o seu futuro que aqui se delineia, o destino que os aguarda, que será concertado em programação que deverão não apenas conhecer, mas, acima de tudo, estabelecer e aprovar. Desde o dia em que os umbrais dessa colônia correcional se abriram, por ordens do alto, a fim de os recebermos e hospedarmos, tens vivido entre as alternativas de um hospital-presídio. Porém, a vosso próprio benefício o fizemos para que as suas desgraças não se tornassem mais fundas, mais ríspidas, suas responsabilidades nos desvios das inconsequências funestas que fatalmente os teriam absorvido totalmente por séculos de gravíssimas transgressões, não fosse a intervenção caridosa do pastor imaculado que partiu à vossa procura ansioso por vos trazer ao cercado. No entanto, hoje venho para participar que, a partir deste momento, os mesmos portões que se fecharam sobre vocês, os aprisionando por impositivos de severa proteção e vigilância, agora se abriram, permitindo liberdade. São livres da tutela do departamento hospitalar, meus irmãos. Tudo quanto a estes hospitais e a estes presídios competia tentar a fim de os auxiliar na emergência crítica em que estavam embaraçados, foi realizado. De agora em diante, novas tentativas se impõem ao seu trajeto, novos afazeres e condições de vida reclamam da vossa parte atividades e energias que sinceramente desejamos, sem esmorecimento nem tibieza, pois já terão compreendido que jamais haverão de morrer, jamais conseguirão desaparecer da frente de vocês mesmos, ou da frente da criação ou do universo. E isso acontece porque são criaturas emanadas do fluido eterno de mente divina. Em vocês reside a vida eterna, daquele que concedeu a glória de os criar à sua semelhança, o que equivale dizer que serão como ele é,
por toda a eternidade. Vejam que, possuindo vida eterna, finalidade gloriosa, reclama sua presença em seio da eterna pátria, onde o soberano Senhor do universo mantém a intensidade da sua glória. Para que haverão de recalcitrar contra a sua origem divina, por que se inferiorizar a criatura na desobediência assintosa às leis mutáveis da criação, que no seu cumprimento é que encontrarão os verdadeiros motivos para se sentir honrado, assim como a felicidade, porque tanto se empenha e suspira a alegria, a paz, a glória imorredora. Seu suicídio para que os aproveitou? Apenas para vocês próprios demonstrarem o grau da ignorância e da inferioridade em que trabalhavam, presumindo possuir muito saber e muita ciência, apenas para distinguir suas amarguras e longitudes incalculáveis para o seu raciocínio, quando seria muito mais suave, porque meritório, o acomodá-los sob impositivos da lei que permite as atribulações cotidianas como incentivo ao espírito para o progresso e para a elaboração das faculdades sublimes de que são depositários. Que a amarga lição da experiência lhes sirva, meus amigos, que as lágrimas vertidas por suas almas inconsoláveis em presença da realidade que venham contemplando se perpetuem no íntimo das suas consciências como salutar advertência para os dias futuros, quando, renovando experiências que deixaram fracassar, partirem as sublimes tentativas da reabilitação. E eu vou parar por aqui porque não vai caber.